E aí galera, tudo bem? Nesse vídeo nós falaremos sobre relacionamentos entre objetos para a disciplina GCC 110, Programação Orientada a Objetos. Bom, primeiramente, por que a gente tem que estudar relacionamentos entre objetos? Porque os objetos, eles realizam chamadas a métodos públicos de outros, ou seja, eles conversam entre si. Quando eles conversam entre si, eles se relacionam enviando mensagens uns aos outros. E em sistemas orientados a objetos, sistemas vão depender muito de como os objetos se relacionam. Que a gente vai ver mais para frente características que um sistema pode ser bem modelado ou não, dependendo de como os objetos são relacionados. Então, beleza. Quais são os principais relacionamentos? A gente tem três tipos: composição, agregação e associação. Veremos as características de cada um deles. Bom, a composição, vamos analisar essa imagem. É quando um objeto faz parte de outro. Por exemplo, nesse caso, no tanque, a roda faz parte do tanque. Não existe a roda se não existir o tanque. Dá para perceber essa noção? Um não existe sem o outro, o tanque e a roda. O tanque tem a roda, ou seja, a roda faz parte do tanque. Esse é o relacionamento de composição, que vai ser descrito melhor agora. Ou seja, composição é um relacionamento do tipo tem um objeto tem um outro objeto. E é uma relação todo parte. Ou seja, o objeto que contém o outro objeto só existe se o outro existir. Ou seja, o todo controla o tempo de vida das partes. Isso é muito importante porque isso é uma das coisas que define muito bem a separação desse tipo de relacionamento com outros tipos de relacionamento. Além disso, uma parte não pode pertencer a mais de um todo no relacionamento de composição. O todo não existe sem as partes e as partes não existem sem o todo, como eu já disse. Então, por exemplo, num joguinho lá que você tem o tanque, tem a roda, quando você for programar, a roda vai ser um relacionamento, vai ter na verdade, né, um relacionamento de composição com o tanque, porque o tanque tem uma roda e a roda pertence a um tanque. Não faz sentido existir roda sem existir tanque e não tem como existir o tanque se não existir a roda, ok? Bom, o segundo é a agregação. Observemos essa imagem. Aqui temos um soldado e ele está segurando uma arma. Faz sentido eu dizer que uma arma faz parte de um soldado? Ou melhor, faz sentido eu dizer que o soldado tem uma arma no sentido de que ele só existe se a arma existir? Não faz, não é verdade? Pois bem, nesse caso também é uma relação todo parte, porque o soldado tem a arma, mas o soldado não controla o tempo de vida da arma, ou seja, o todo não controla o tempo de vida das partes. Por quê? Pensa lá no seu joguinho, você está jogando lá. Aí o cara dá um tiro no soldado, o soldado morre. Por exemplo, em Counter-Strike, é, o outro soldado pode vir e pegar a arma. Ou seja, é uma relação de agregação. A arma existe independentemente do soldado não existir, e vice-versa. Ao contrário do relacionamento de composição, uma parte pode pertencer a mais de um todo, na agregação. Alguns autores dizem que a agregação é um tipo mais fraco de composição, porque se você analisar, elas se parecem muito. A única diferença é realmente isso, é que o todo não controla o tempo de vida das partes. Mas é bem melhor ter essa separação bem definida para na hora de programar você saber direitinho o que você está fazendo. O terceiro tipo é a associação. Consideremos a mesma imagem analisada antes. Nesse caso, olhemos com atenção entre o soldado e o tanque. Observe que o soldado não tem um tanque, no sentido de composição. E observe também que não é agregação, porque se ele não tem, nem faz sentido eu pensar em agregação, de não controlar o tempo de vida das partes. Ou seja, o soldado, neste caso, ele utiliza-se do tanque, relaciona-se com o tanque relaciona-se com o soldado,
Entretanto, não é uma relação de tem-um. Observaram? Na associação, não existe o relacionamento todo-parte. Os objetos independem entre si. Eles apenas trocam mensagens, mas um não controla o tempo de vida do outro. Então, resumindo, através dessa imagem, a gente pode ver o quão forte são o relacionamento entre os objetos, partindo da composição, agregação e associação. A gente tem que analisar muito bem como escolher os relacionamentos, porque isso pode afetar muito a forma como o nosso sistema é construído. Além disso, os relacionamentos são sintaticamente parecidos, mas semanticamente diferentes. Ou seja, na hora de programar ali, você não vai ver uma diferença clara e explícita de quando usar um ou quando usar outro. A diferença ela é sutil e vai depender de poucas coisas que veremos na videoaula programando. E outra coisa também é que relacionamentos são relativos. Dependendo de como você vê, como você analisa, um relacionamento que seria em tese composição pode se tornar agregação ou vice-versa. Depende muito da sua necessidade. Por exemplo, no caso do tanque, se eu pudesse trocar as rodas, como é o que realmente acontece, o relacionamento passaria a ser agregação. No próximo vídeo, iremos implementar classes que utilizam esses relacionamentos vistos na videoaula de hoje. Então, resumindo, composição é um relacionamento todo-parte em que o todo controla o tempo de vida das partes. Agregação se assemelha à composição. No entanto, o todo não controla o tempo de vida das partes. E a associação não é um relacionamento todo-parte. Ela é simplesmente um relacionamento entre dois objetos. Então, até mais, galera, e nos encontramos no próximo vídeo.